Gostaria de pedir ao presidente que, no final da sessão, a gente possa cantar parabéns para a doutora Rúbia, que aniversariou esse final de semana. Uma querida, né? Festinha, tem que ter festinha. Bom, gente, eu volto a essa tribuna. Eu estive presente na Conferência Municipal de Segurança Alimentar, que foi lá no Banco de Alimentos, lá onde era o Colégio Militar, e eu tive a oportunidade de acompanhar as propostas que foram elencadas por cada grupo de trabalho em relação à situação da fome. E depois tive a oportunidade também de participar da conferência regional em Uberlândia, realizada na cidade de Uberlândia, sobre também a segurança alimentar. E agora, em setembro, fui eleita como delegada regional, junto com o pastor Juliano, o filho dele, que vai representar a sociedade civil. Nós estaremos em Belo Horizonte para a conferência estadual, e de lá sairão os novos delegados que irão participar da conferência nacional sobre a segurança alimentar. E este é um tema que me preocupa muito, porque é um tema que as pessoas não dão muito valor, e aqueles que alimentam direitinho, ou têm tudo que comer na sua mesa, não têm interesse em saber daqueles que não têm, né? Então, é como se eles não existissem, como se os números da fome no Brasil, no estado de Minas Gerais, na cidade de Araguari, não existissem. E a Valdene vem fazendo um trabalho maravilhoso junto ao Banco de Alimentos, com parceria, com várias parcerias, e tem conseguido arrecadar alimentos e levar esses alimentos para as famílias que estão em vulnerabilidade social, extrema pobreza. A gente sabe também que a Secretaria de Trabalho e Ação Social oferece a essas famílias, através do CRAS, esse tipo de a cesta básica, né, é eventual, né, um serviço eventual, ele não pode ser para sempre, até por 3 meses elas podem oferecer essa cesta básica através de um relatório social que é assinado por uma assistente social, por técnicas do CRAS. Esse serviço, né, é um serviço eventual, é oferecido na Araguari essas cestas básicas, como também outros produtos também, né, outros serviços eventual, como a urna, né, o velório, tem esse convênio com as funerárias, cobertores na época do frio, o auxílio com natalidade com os produtos para o bebê. Mas, falando aqui de fome, a gente vê aí a situação da cesta básica. E a fome no Brasil, atualmente, ela comete 33,1 milhões de pessoas, e isso evidencia aí a profunda desigualdade socioeconômica e outros problemas também de ordem política e sanitária no Brasil. A gente vê que o Brasil hoje, essa insegurança alimentar, o que a gente fala sobre segurança alimentar, né? A segurança alimentar é a falta de acesso regular a alimentos saudáveis, e a pessoa, às vezes, não sabe o que vai comer, né? Que horas vai comer, que horas vai fazer a próxima refeição. Então, o número de pessoas sem ter o que comer aumentou significativamente no Brasil, e fez com que o Brasil fizesse parte
do mapa da fome no mundo, principalmente no ano de 2022. Uma das consequências da fome no Brasil é a subnutrição, descrita como falta de nutrientes, como vitaminas, proteínas, importantes para a manutenção do organismo. E a gente vivenciou isso aí na época da pandemia. Vocês lembram que, às vezes, a pessoa era cometida do Covid e falava que a vitamina é a vitamina D, que estava baixa, e isso passou a preocupar os brasileiros, porque a gente muitas vezes nem media essa vitamina no nosso corpo, né? Como que estava a quantidade da vitamina no nosso corpo. Isso aí é uma vitamina, né? Uma das vitaminas que, quando é acometido pelo Covid, se tiver com essa vitamina baixa, a pessoa, com certeza, vai passar por aquela doença, mas com maiores prejuízos, né? Com maior gravidade. E outras doenças associadas também à deficiência de nutrientes, já que esses nutrientes contribuem com a defesa do corpo, pode gerar consequências a longo prazo para o organismo. E na infância, então, a desnutrição afeta o desenvolvimento infantil em uma situação mais severa, podendo ocasionar aí até a morte de indivíduos. A gente sabe que em Araguari a fome ela é bem mascarada, né? As pessoas, muitas vezes, que estão passando por esses problemas têm a dificuldade em contar que está passando por esses problemas. Eu tinha uma colega na escola que ela era professora e ela me contou uma vez que ela comprava 2 pães de manhã, um para o filho, outro para a filha, e ela ficava sem comer. E, às vezes, a gente pensa que isso acomete só aqueles que estão em vulnerabilidade, extrema pobreza, e não é assim. Uma pessoa, por exemplo, que sai de manhã e trabalha 40 horas em um espaço público e, às vezes, não pode comer ali um prato de comida que os alunos comem, ou que é impedido de comer, isso também é uma insegurança alimentar. Será que a pessoa tem condições todo dia de sair cedo, né, já pegar o transporte que a levará até esse local e ficar lá o dia todo? Será que ela teve tempo de arrumar a marmita? O que levou nessa marmita? Quais os nutrientes que tem ali naquela marmita? A gente sabe também que tem muitas mães que saem de manhã, deixam a comida em cima do fogão para os filhos esquentarem, não sabe ali se tem os nutrientes necessários. Então, a importância das creches, das escolas que oferecem a educação infantil, o tempo integral, que é uma política pública que foi aprovada há poucos dias, já foi sancionada a lei do tempo integral, é um assunto também que eu quero usar essa tribuna para falar. Nós tivemos lá, eu tive a oportunidade de conviver no bairro São Sebastião por 33 anos, nos vários cargos que tinha na escola, né? Fui professora, vice, eventual, supervisora, diretora, e a gente via essa insegurança alimentar lá, de crianças, às vezes, que a mãe saía para trabalhar e chegavam na escola sem comer, e aquilo dava um desmaio, às vezes crises convulsivas, problemas que iam aflorando durante o dia, e a necessidade que a escola tinha de tentar minimizar esses problemas das crianças, e com muito afinco eu lutei para a construção daquelas salas de aula lá, mais várias salas de aula, para poder acolher o tempo integral, porque o tempo integral, primeiramente, ele é introduzido, o tempo integral, nas escolas. Essa modalidade de ensino ela vai para as escolas onde o IDH é baixo e onde há uma vulnerabilidade social por parte das crianças. E o tempo integral ele tem um tempo, a criança vai no tempo regular, na escola regular, e durante o outro turno ela tem atividades, oficinas que vão propiciar o resgate, contribuir com a cidadania, com a formação cidadã,
e almoça e toma o café da manhã também na escola. Então, uma das políticas públicas que está sendo valorizadas pelo presidente atual é o tempo integral. Nós tivemos em Minas uma diminuição muito grande do tempo integral nas escolas estaduais, e tenho também notícia que diminuiu muito na rede municipal de ensino. Então, o tempo integral é uma política pública que também contribui com a fome nas cidades, no Estado e na União. Então, a criança, estando na escola, ela recebe não só alimento para o corpo, mas também alimento para a alma, né? E o tempo integral é uma política pública, o restaurante popular é uma política pública, porque vai ser viabilizado, principalmente para idosos, para as pessoas que não têm condição de pagar por uma alimentação ou fazer uma alimentação, confeccionar essa alimentação, de ir no restaurante popular. Em Catalão, a gente teve a oportunidade de ver, principalmente idosos que recebem salário mínimo, podem utilizar do restaurante popular, pagando aí um valor irrisório, com a contrapartida da prefeitura. O restaurante popular é uma política pública para minimizar a fome. A Mesa Brasil, Araguari já fez, o Banco de Alimentos já fez convênio com a Mesa Brasil. A transferência de renda, tem algumas cidades aí que passam o recurso para as famílias em extrema pobreza. O Bolsa Família é também uma política pública que tenta diminuir a situação da fome no Brasil, mas tem algumas cidades também que têm essa transferência de renda pelo próprio município, é uma política pública municipal. Nós vamos aí, a gente vê aí que, mesmo o fato do Brasil ser o segundo maior exportador de alimentos do mundo, o agro no Brasil é algo forte, é uma política pública forte, é o segundo, né? O Brasil é o segundo maior exportador de alimentos no mundo, no ranking da Organização Mundial da Saúde. Isso não tem sido suficiente para erradicar o problema da fome no Brasil. Há uma situação também que já foi elencada do desperdício, né? Desperdício de alimentos, né? Na hora de confeccionar, na hora de utilizar. Nós tivemos também aqui a agricultura familiar, também é uma política pública que pode vir minimizar, valoriza os pequenos agricultores, eles oferecem esses alimentos para as escolas, para as creches. Tem um recurso que vem do governo federal que é específico para a agricultura familiar. Se você não gastar aquele recurso com a agricultura familiar, esse recurso é devolvido ao governo federal, né? Então, a gente vê a importância que o governo dá a essa agricultura familiar, para que esses agricultores, e entre os agricultores, principalmente os pequenos agricultores, existe também o problema da fome no Brasil. Os pequenos agricultores passam por essas vulnerabilidades em relação à insegurança alimentar. Nós temos a insegurança alimentar moderada, que é quando as pessoas enfrentam incertezas sobre a sua capacidade de obter alimentos e são forçadas a reduzir a quantidade e a qualidade de alimentos que consomem devido à falta de recursos, de dinheiro. A insegurança alimentar grave é quando, em algum momento, as pessoas ficam totalmente sem comida, passam fome e, no caso mais extremo, ficam sem comida por um dia ou mais. Então, o estado de segurança alimentar e de nutrição no mundo ofereceu esses dados, né, para nós, e a gente vê aí que tem a recuperação da pandemia global também, a situação foi desigual, a guerra na Ucrânia afetou aí alimentos nutritivos também, a falta de insumos para as plantações. Então, tudo isso vem fazendo com que o Brasil faça parte do mapa da fome, né? E a gente vê aí que é um problema que nós temos que enfrentarmos
Então, hoje, nós temos 33 milhões de pessoas no território nacional, especialmente nas áreas rurais, no Norte, no Nordeste, com problema de fome, e, com certeza, em Araguari também nós temos isso, sim. Essa insegurança alimentar tem que ser combatida com políticas públicas eficientes, com reforço orçamentário, com vontade política de trabalhar com o setor privado e a sociedade civil e com os governos municipais e estaduais. Eu vi aqui também a insegurança alimentar na nossa cidade. Eu tenho certeza que ela passa pela infância, tá? Quando nós impedimos uma criança, por falta de vagas, de frequentar a escola, de frequentar a creche, com certeza ela passa por segurança alimentar. E a estatística da fome, ela aponta, né, a estatística da fome aponta que a fome é mais presente nessas regiões aí que eu falei com vocês. Nas áreas rurais, ela atinge 18,6% dos domicílios das áreas rurais. Ela é realidade em 21,8% de agricultores e pequenos produtores. Ela saltou de 10,4% em 2020 para 18,1% em 2022, em lares comandados por pretos e pardos. Ela atingiu 19,3% dos lares sustentados por mulheres, e 11,9% dos chefiados por homens. Em relação a 2020, ela mais que dobrou entre os domicílios com crianças menores de 10 anos de idade, e é maior nos domicílios em que a pessoa responsável pelo lar, o chefe do lar, está desempregado. Então, em 36,1%, a fome chega onde tem lares chefiados por pessoas que estão desempregadas. Saltou de 19,9% para 22,3% nos domicílios sustentados por pessoa com baixa escolaridade. Então, eu fiz aqui, tentei fazer um mapeamento da fome, onde a fome chega no Brasil, quais os lares que a fome chega. A gente vê aí, em Uberlândia tem várias cantinas, ainda existem as cantinas, que são oferecidos alimentos por centros espíritas, por associações religiosas, por pessoas da sociedade civil que encantam pela causa e tentam minimizar o problema da fome. Quero dizer para vocês que estarei em setembro representando o município de Araguari como delegada na conferência estadual. Convido alguma colega vereadora que se encanta também pelo problema e que tem interesse em melhorar essa situação em Araguari. A gente vê que, principalmente os idosos, aqueles onde algum membro da família faz empréstimo no nome deles e depois o pouco salário que eles recebem já fica comprometido com o empréstimo, com os remédios, e que tem aí problemas em relação à fome. A situação do restaurante popular que nós votamos aqui, que já foi licitado, já tem notícia que foi licitado. Quero conhecer quem é a empresa ganhadora do certame e que o prefeito já possa, nesse orçamento agora para 2023, que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, deve chegar agora, no próximo mês, para que a gente o aprecie até a última sessão da reunião ordinária de 2023, né, aqui nessa casa, que ele já possa organizar recursos para a situação do restaurante popular, também do banco de alimentos e das propostas que foram elencadas na conferência municipal, que foram fortalecidas na conferência estadual e regional e que nós levaremos para a conferência estadual, em relação à situação da fome na cidade de Araguari. Falar que não existe fome em Araguari é querer tapar o sol com a peneira,
Tá? Eu tenho certeza que o presidente aqui, que conhece bem Piracaíba, conhece lá alguns lares que a fome chegou e que até agora não saiu de lá, né? A fome permanece nesses lares, nas periferias da nossa cidade, nos bairros onde o índice de desenvolvimento humano ainda é baixo. O Claitinho deve conhecer aí famílias que atravessam com esse problema. Então, que a gente possa unir forças para criar políticas públicas condizentes com o nosso orçamento, que possa ter ali recursos no orçamento para que políticas públicas sejam organizadas a fim de acabar com esse problema, pelo menos na nossa cidade de Araguari e nos nossos distritos. A todos um bom final de manhã e muito obrigada.